Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do nosso Aura Podcast, mais um episódio inédito aqui, sempre com a presença do meu brother, Grande Zé. Cão, grande, tamo junto sempre nessa aí. E hoje temos a honra de receber aqui com a gente um colega de turma, meu de faculdade, da PUC de Sorocaba, um grande amigo de muitos anos, o Vanderama, que é um ortopedista também como nós, colega de profissão e um super esportista. Vocês vão ver que o cara é acima da média, que é um monstro do esporte. Um negócio bem legal mesmo que ele veio contar pra gente hoje aqui, mostrar o que ele faz, além da parte médica, além de ser um excelente médico, tudo que ele faz na vida dele esportiva, que é um negócio bem diferente também da nossa rotina, pelo menos da minha e do Lucas, certeza absoluta também que eu conheço, diária de esportes, né? Wander, obrigado, viu, cara, pela tua presença aí, cara. Valeu mesmo por você poder ter vindo hoje com a gente aí, bater esse papo aí, cara. Eu que fico honrado, né? E tanta história que a gente já tem na vida, né? Putz, é verdade, cara, e é verdade. Aí, caramba. Mais uma. Mais uma. O André foi meu calouro na faculdade. A gente teve toda uma história aí de atlética e tantas outras coisas que a gente já viveu. Verdade, cara. No final a gente fez a mesma especialidade. No final eu fiz ombro, você fez pé, né? É. E aí, puta, é tanta coisa que a gente tem para falar, né? Então, verdade, não. Estou muito feliz de estar aqui. Que bom, cara. Estou até emocionado. Que bom, mano. Que bom. Muito legal, velho. Muito legal. Não, tem quantos anos já? Bom, eu fiz 25, você fez 26. 26 né? anos. 26 anos de formada, né? Eu fiz 25 agora, você fez 26 anos. É tempo, hein, cara? É tempo. Na nossa época, quando a gente estava lá, eu lembrava do meu pai, que tinha, 20 e poucos anos, 25, 30 anos de formada. Nossa, né, cara? Falava, caramba, bicho. Hoje é a gente, né? Que loucura, né? Que loucura. O tempo você também passa. já fez isso já? Também? 25? Também? Não, você tem um 24. pouco... 24, né? Também tá aí, tá 24 anos. Tá no bololô. Né? Tá no bololô. É uma sequência aqui, um por ano. No bololô. É isso aí. Pô, Wander, legal demais, Muito cara, legal, você tá com a gente aqui, bicho. E aí, conta pra gente um pouco da tua história, cara, assim, da onde você nasceu, da onde você veio, como que você teve essa vontade, despertou esse desejo em você de ser médico, né? Essa profissão tão iluminada aí, abençoada. Conta pra gente essa história tua aí de vida. Eu nasci em São Paulo, mas eu fui para Botucatu quando tinha 6 meses. Então fui um bebê para Botucatu. E Botucatu tem a faculdade de medicina lá. Então eu via muito essa história da faculdade de medicina, da Unesp de lá. E isso me chamava muito a atenção, né? Em relação à parte médica. E a gente até andava de bicicleta dentro da faculdade de medicina. Então tinha toda uma situação desde pequeno que envolvia essa história. E dentro disso, eu sempre fui um cara de fazer o curativo de todo mundo em casa. Então alguém se ralava, se machucava lá, tal, eu que fazia o curativo, eu gostava disso, tal. E foi crescendo nessa história. E junto com a história da parte médica, sempre teve um esporte envolvido, né? Então eu sempre fui um cara que fui nadador desde pequeno. Então fui um atleta federado que participou de Campeonato Brasileiro, Troféu Brasil, fui finalista de Campeonato Brasileiro e Troféu Brasil. Então, juntando as duas coisas em relação à parte médica, né, que chamava a atenção já desde a história de Botucatu, e mais a parte esportiva, isso acabou me chamando a atenção em relação à ortopedia. Então, dentro da faculdade, querendo entender o que eu poderia fazer, eu acho que foi mais para esse lado, né? Mas a parte de medicina mesmo começou desde pequeno. Eu sempre quis ser médico. Mas tua família tem médico ou não? Minha família não tem ninguém, André. Ah, não tem ninguém, cara? Ninguém. Se eu te falar que meu pai e minha mãe, eles não tinham terminado o colégio. Eu fui o primeiro cara a fazer faculdade dentro de uma família gigante, entendeu? Então, e quando eu decidi fazer medicina, aí sempre tinha uma tia lá, falou, pô, mas você quer fazer medicina, né? Da onde você tirou, tal, né? Porque ninguém tem faculdade, ninguém, né? Vai com calma, né? Vai com calma, tal, não sei o quê. Então, mas foi uma coisa que eu sempre quis. Então, quando você coloca essa visão, né? Muito maluco, né? Mas dificilmente eu pensava em fazer outra coisa. Não conseguia falar, vou fazer engenharia, vou fazer administração. Sim. Não tinha, eu coloquei essa visão e a coisa foi acontecendo de uma maneira que
fluiu e acabou tendo a faculdade de medicina. Passei na faculdade de medicina de Sorocaba, que é a PUC São Paulo, e dali por diante foi só a realização de cada etapa, entendeu? Não, muito legal, Então, cara. acho que tem a ver com isso. Não tem familiar, não. É muito, muito maluco, né? O calor dele também trote pra caramba. A moda antiga, né? Na moda antiga. hoje não pode mais. Pode falar do seu apelido ou não? Pode. Porque pode. para falar André é super difícil, tá? Meu apelido enraizou tanto, cara, que até eles me chamam pelo apelido. Até eles me chamam de Zé. E aí Zé. o que acontece? Naquela semana, na primeira semana do André, aí chegou e teve alguma história, né? Eu não lembro direitinho, mas eu vou te falar, daí você me corrige. Tá. Mas era assim, o que você vai querer fazer, calouro e tal? Você, não, você é cirurgião. Ah, então você é o Zerbini. Aí ficou um negócio assim. Isso, cara. Porque tipo assim, por que você quer, por que você, era isso, aí por que você quer ser cirurgião? Não, porque meu pai e eu queria fazer igual ele, eu já acompanhei ele numa cirurgia, quis fazer uma média, tipo, eu já tinha ido numa cirurgia, tá ligado? Já fiz cirurgia. Você é o Zerbinão, então você é o Zerbini. Já opera bem, Aí os caras escreveram o Zerbini na minha testa, assim, eu não podia apagar, acho que durante, sei lá, tipo, uma semana você não pode tomar banho e tirar o Zerbini da testa. O que você é o Zerbini? Puta, eu fiquei com o negócio aqui, tomar banho pra não tirar o Zerbini. E aí ficou Zé, né? Pô, Zé, tal, não sei o que, e ficou essa história. O Zerbini virou assim, Zé, cara. Até para chamar de André atualmente, eu tenho que pensar em chamar de André. Mas, senão... cara, o Eric, meu sócio, ele, todo mundo me chama de Zé, porque eu entrei na residência como Zé. Eu entrei na residência como Zé. Até porque quando eu entrei na residência, o meu R+, era o Nishi. Sim. Era o Nishi. Aí o Nishi me chamava de Zé, pô. Acabou, né? Aí, então acabou, cara. O Nishi, ele era da minha turma de faculdade e a gente morou na mesma república. Sérgio Nishi. Você conheceu? Muito. Então, meu amigo até hoje. Então a gente, imagina, passou, né? É não tem como passar o nome, passou o nome. Né? É verdade isso, cara. Muito louco. E até hoje eu fiquei Zé até hoje. A gente dormia no mesmo quarto da república. E o japonês era tão maluco, cara, que assim, a gente saía, eu queria estudar. Então eu estudava vou estudar até as 2 da manhã, eu vou dormir. Eu falava, cara, o japonês é muito maluco, né? Eu falei, puta, vamos estudar junto, vamos estudar, né, e tal. Eu ia dormir, eu falava, agora eu vou estudar. Eu falei, caramba, eu não vou dormir. Era muito louco. É muito louco, mas né? E aí vivemos lá essa vida momentos, que foi momentos muito legais, república, cara. E tanta coisa que a gente viveu tão bem, né? Vivemos bem, bons tempos, né, cara? Parece que foi outra vida, né? Até tanto tempo que faz, cara. E a situação de morar no interior também, né? Ter a história, talvez se fosse em São Paulo não ia ser a mesma história. Não ia ser, né? Porque a gente tinha, né, as casas, as coisas, todas as atividades da faculdade. Sim. A gente participou da Atlética, né? Eu fui presidente da Atlética, na sequência ele foi presidente da Atlética. Então a gente participava do Show Med, participava A gente só não participava do centro acadêmico, né? Assim, não era uma coisa assim. A gente queria ser ortopedista já, né, cara? Não era pra estudar muito, né? Mas a gente... Eu fui presidente do centro acadêmico. Olha, tá vendo? Porque isso que tá de paletó, é outro patamar. É outro nível, né? É outro nível. Presidente do centro acadêmico. Lucão. Não, mas foi muito legal, cara. E daí, pô, eu lembro bem disso. Essa galera da Atlética, a maioria do pessoal realmente foi por ortopedia, né? Sim. A maioria mesmo foi por ortopedia. Era muito relacionado com esporte. Com esporte, né? A gente sempre gostava, sempre joguei também minha vida inteira. Depois tive um gap aí de um tempo pós-faculdade até minhas filhas nascerem, minha filha, mas aí tive um gapzinho mesmo. Mas até hoje eu gosto também. Não do seu naipe, né? Mas não tem como, mas eu gosto e pratico o que é possível, mas é muito legal. E você foi fazer ortopedia na Santa Casa, você foi fazer, né? Fui fazer ortopedia na Santa Casa. Então, quando terminou tudo, eu queria fazer medicina esportiva e queria fazer ortopedia. E aí eu fui voluntário do Exército porque eu tinha passado... Você não foi direto? Não, eu fiquei um ano no Exército. Eu não disso, cara. Tanto que a gente se igualou em termos de residência. Exato. Vocês prestaram esbote junto. Aí depois o que aconteceu? Eu fui voluntário do Exército porque eu queria fazer medicina esportiva e era um curso de especialização na época. Não era residência. Não era residência. Não era residência. Unifesp, mas ainda, você não podia fazer junto o curso de especialização com ortopedia.
Então eu tranquei a residência da ortopedia, consegui Semaf, fazer já? isso, que era o Semaf na medicina esportiva. Eu fui da na última escola. turma do Semaf, quando virou residência. A minha turma foi a última. A minha turma de 2000 do Semaf. Não, Olha. de 2000, de 2000. A minha é 2005. É. Foi a última turma do Semaf. E aí o que aconteceu foi que eu fiz o curso de especialização em medicina esportiva junto com o Exército, e aí eu conversei com um coronel lá, eu fazia o quartel em Barueri, e aí consegui fazer os dois, e era um ano de Semaf. Era CPUR ou era Exército mesmo? Não, era Exército, aquele Exército que a gente fazia como voluntário pós-formado, né? Ah, sei, tá. Né? Aí eu fui voluntário. Tipo, você adiava o negócio. Isso, e estando nessa situação, você conseguia adiar a residência. Então eu consegui fazer isso e depois fui para a residência. Então foi muito maluco também, porque você vira tenente, né, do Exército, então tem um monte de gente que está abaixo de você, tem um monte de gente que está acima, tem toda uma hierarquia e tal, né? E aí terminou o Exército, e aí vamos para a Santa Casa. E a Santa Casa não é um lugar acolhedor, assim, né? Também é uma situação difícil. No passado, hoje em dia é. Não, hoje em dia mudou tudo. Até Sorocaba é acolhedora. Tá tudo tranquilo. Assim, né? Até Sorocaba é acolhedora. Naquela época não era tão assim, né? Então, a ponto de você... Imagina, eu cheguei na Santa Casa no primeiro dia, de branco, com uma maletinha de médico, entendeu? Entrei no pronto-socorro, e eu eu falei, cara, eu tô dentro da Praça da Sé, né? Os caras, todo mundo no atendimento, assim. Aí eu abri a porta, assim, você é R1, né? Falei, então, ó, a ficha é ali e o paciente se chama ali. Tá bom? Começou a residência. Play. Entendeu? E assim vai, né? Mas assim, agradeço demais essa casa, eu brinco, mas o que eu vi lá dentro, é um aprendizado fantástico. Isso é um movimento humano gigantesco, né? Então, a gente via ambulatório de ortopedia infantil com osteogênese imperfecta que vinha a família inteira. Vinham 9 componentes da mesma família com osteogênese imperfecta. E tem gente que só viu isso em livro. Então, você conseguia ver as coisas. O cara vinha da Bahia, pegava um ônibus, trazia a família inteira e aí passava no ambulatório de ortopedia infantil. Então, é fantástico, pô. A gente conseguiu ver coisas de trauma, assim, absurdas, né? Porque vinha o Águia da Dutra, um acidente que bateu 2 ônibus de frente. E aí já você ouvia o barulho do helicóptero, você falava, tragédia. Tragédia. Lá vem tragédia. Vai todo mundo lá, ortopedia, neurocirurgia, o pessoal do trauma já abordava esse paciente. Então já tinha uma rotina de urgência alta, né? E aí você conseguia aprender um monte dentro disso, né? Operava bastante, né? Operava Um negócio muito muita rico coisa, né? Então, a Santa Casa, devo tudo da ortopedia à Santa Casa. É que era um ambiente hostil que a gente fala, porque realmente eram 20 residentes por ano, né? Você imagina? E para controlar isso, 20 caras de ortopedia, que um vem da Bahia, outro vem... De Sorocaba. De Sorocaba, e cada um tem um jeito de resolução, então eles tinham que fazer uma ordem para a coisa acontecer bem, né? Mas foi excelente, excelente. Não, e eram outros momentos também, outras épocas, né, cara? Você nunca pode comparar. O R1, antigamente, da gente, que a a gente passou também, o R1 era você voltou a ser calouro. Você acabou a faculdade e voltou a ser calouro, R1. Hoje não tem mais isso, né? Assim, e eu falo que a versão... Imagina, o cara era tenente do Exército, chega de branco e tal, voltou, R1, acabou. Você não é nada. Você vai começar aqui, exato. Você vai aprender tudo de novo, né? Você chegou lá, tenente, o cara falou, que tenente, mano? Baixa a tua bola aí, vai entender ficha lá, vai pegar essas ficholas aqui, ó. Vai começar do zero. Aguenta essas ficholas aqui, você é um recruta zero. Não? Acabou a brincadeira, entendeu? Então foi uma loucura quando começou. E aí depois você se adapta, né? Claro. E aí vamos embora. Como tudo na vida, você vai se adaptando e pegando as coisas positivas disso tudo, né? Então, cara, a gente via coisas e comentários, tinha reuniões e falava, cara, como os caras pensam diferente, tem um raciocínio clínico sobre o procedimento cirúrgico que você fala, cara, tem tudo na cabeça. Então, o Dr. Hungria é um cara que você pirava nos comentários, sabia tudo.
A hora que ele parava para falar alguma coisa, você falava, nossa, todo mundo parava, os mais velhos todos, que ele sabia falar numa sequência, ele tinha um raciocínio, pum, matava, sabia tudo. Era muito louco. Que louco, né? É legal, né, ter um... É legal. Vocês devem ter seus mestres, né? E assim, é muito louco, né? A gente teve um famoso, inclusive, que a gente não esquece nunca, né? Doutor Eiffel Dobashi. Eiffel, cara. Esse é esse Então precisamos naipe, trazer esse o naipe Eiffel aí. aqui. É demais, né? Vamos convidar o Eiffel. Vamos convidar o Eiffel, cara. Pô, isso ia ser sensacional, hein, Sensacional. Cara, pode falar? Eu 3 gosto horas do de Eiffel conversa. também. Pô, o Eiffel é um Não monstro. tem cara como não demais, gostar. né? Não tem Ô, como não Eiffel, gostar. se você Cara estiver vendo aí, ó, demais. você vai ser o próximo. É o aí, próximo. Cara, você é o próximo, viu, cara? Nossa. Meu, esse cara Ele é Você falou sensacional. do Hungria, eu lembrei do Eiffel porque pra gente, na nossa época da residência lá onde a gente fez, no IFOR, o Eiffel era isso aí, cara. Você falava, pô, tô com esse pepino aqui, o bicho resolveu. Resolvia tudo. Era incrível, né, cara? A facilidade Tudo. de resolução, né? Não, o cara sabia tudo. Pô, tem lá naquele, pega a página tal do livro, tá, pum, acabou. Acabou. Caraca, bicho. Era louco isso aí. O cara operando era um monstro. Você Nossa, tudo. Pela qualquer coisa. É muito Isso era louco, demais. cara. E ele fez ortopedia infantil, né? O Eiffel. Infantil. E assim, uma baita habilidade também com tudo, né? Superava qualquer coisa. É. Na Santa Casa a gente também tinha essa história de que a formação que tinha lá, na cabeça de formação, você tinha que operar todas as fraturas que existiam. Então, na cabeça dele, se você fosse para o Pará, você tinha que ser a referência de trauma e urgência. Você é da Santa Casa. Você tem que saber operar todas as fraturas. No mínimo. Por mais que você não seja especialista, você tem que saber pelo menos as fraturas. Talvez você não saiba fazer a prótese XPTO lá, né? Mas o que a parte acontece de trauma é que tem que a parte estar de trauma tem que estar zerada. Você tem que saber. Então, essa formação Santa Casa era bacana também, porque você chegava, terminou a residência, você ia você sabia. Dificilmente você não pegou um caso, tragédia, fratura de planalto, chasqueiro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 5. Você fica louco. Né? Tudo, né? Então você pegava tudo, entendeu? Era uma situação que você... E era essa história de... Vinha pra lá, né? Você tinha referência da história do cara que sofreu acidente sei lá, São José dos Campos e pegava o Águia e... Pra onde vai? Vai pro ponto da Santa Casa. Ou era pra lá ou era pra HC. Então você fala, cara, não tem o que fazer. Não vai ter ninguém que vai conseguir fazer um politrauma nesse sentido. Então, não só na ortopedia, mas nas outras especialidades também, né? Então era uma loucura. Não. Mas era assim, nossa... destruidor, né? Destruidor, né? Porque a gente não tinha o pós-plantão, né? Hoje em dia a gente tem um pós-plantão, tem uma história, que eu acho que também é válido, entendeu? Sim, mas assim, claro. A gente mudou muito a característica. Mudou muito, cara. Então, se você dormiu ou não dormiu, tal, não interessa. Outro dia tem que estar lá, os curativos têm que estar feitos, todas as evoluções feitas, 7 da manhã tem que passar a visita, acabou. Então era muito militar. Então veio do militar de uma forma e voltou como chegou tenente e voltou soldado. Soldadão, cabão. Recruta zero. Recruta zero, exatamente. Mas era um modus operandi da galera mesmo. A gente quando passou na R1 também era assim. É que também, eu acho que isso moldou um pouco a gente de uma forma diferente da galera de hoje. Não também falando mal, nada. Ninguém é melhor que ninguém. Não, é só diferente. Cada um na sua época, né? Acho que as adaptações, tem coisas que a gente podia não ter passado também, né? Mas eu acho que cada um na sua situação, mas foi muito bom. No final, o saldo é bem positivo. Acho que, claro. Acho que tudo é positivo mesmo. É que eram épocas diferentes mesmo, eram coisas diferentes. Hoje realmente tem coisa que a gente fala que a gente fez, a gente sabe que a gente fez e hoje seria inadmissível, né? Tipo, a gente fazia residência, plantão na residência, saía no dia seguinte sem dormir, ia com outro plantão para ganhar e aí você ficava 2, 3 dias naquele lugar fazendo plantão, voltava para não sei o quê. Aí tinha emprego público no meio do R2. Essas coisas aí, cara. É isso aí. Essas loucuras aí que essa loucura que a gente fazia. Era o tempo inteiro. Para sobreviver. Mas também, assim, era uma comunidade de médicos diferente, né? A gente tinha 82 faculdades de medicina lá quando eu entrei, 9 mil e poucas vagas no Brasil. Hoje são 494, mais de 50 mil vagas. Sim. Também a oferta de médico hoje é muito maior, né? Então, naquela época não tinha médico, né? Você falava, não tem, você está ali recém-formado, começando a vida, os hospitais ligavam e falavam, não tem médico para dar plantão, alguém tem que vir aqui, não tem ninguém.
Hoje tem uma oferta muito grande. Mudou isso, né? Pelo menos aqui na região de São Paulo, né? Não sei se é no Brasil inteiro, nós vivemos aqui. Mas não tinha médico, era um número limitado. Mudou muito, cara. Formavam 9 mil e poucos médicos por ano, hoje formam mais de 50 mil médicos por ano e tem mais quase 300 pedidos, 280 pedidos de abertura de novas faculdades. Então, se abrir isso tudo, nós vamos, sei lá, para 700 faculdades de medicina no Brasil. Tinha 80 quando nós entramos, 82. Então, era uma quantidade muito pequena. 95, 96, eram 82 faculdades de medicina no Brasil. Foi a época que a gente entrou, É isso aí. Hoje são 494. Por isso que eu acho, falando daquela história da mentoria, que a gente está fazendo junto até a mentoria, e eu estou fazendo a mentoria também, que hoje, agora um outro episódio eu posso falar de novo, a gente está fazendo a mentoria nossa também, minha, da Renata e tal, que é a Aura também. Que assim, cara, eu acho que hoje é um caminho para ensinar um médico a se diferenciar. Porque hoje a quantidade de pessoas, é o que a gente está vendo na prática na mentoria hoje, a quantidade de médicos que estão se formando hoje, isso na faculdade de medicina não se ensina, não é você virar um comerciante, não é isso. É você saber lidar com a situação comercial do país e da competição com outros profissionais. Então, se você não souber se destacar desses outros profissionais, se você não souber como lidar com a situação realmente financeira da sua clínica, como você trabalhar uma venda de um produto, entender que quem está sendo beneficiado com a tua venda é o paciente, não é mais o paciente do que você está fazendo uma coisa de excelência para o paciente e está vendendo por esse produto, cara, enquanto o médico não entender isso, ele vai, você falou quantos anos? 50 mil, tem mais não sei quantas faculdades que estão saindo aí, você imagina, a competição vai ser em 10 anos vão formar 500 mil médicos. Em 10 anos, daqui 10 anos tem mais 500 mil médicos no mercado. Em 10 anos vai ter mais 500 mil. Nós vamos sair de 500 mil para 1 milhão em 10 anos. Então tem que se diferenciar, cara. Tem uma que quantidade de médicos, muita gente, torrada. É muita gente. E assim, outra situação disso é a formação de especialidade dentro disso, né? Que não está tendo uma oferta. Então o cara sai como médico, mas ele trava na história da residência, né? Da subespecialidade. Então está difícil muito mais ainda passar na residência. Sim, porque o número fazer de vagas, especialização. Né, cara? Então é uma situação muito maluca que está acontecendo na medicina. Menos de 40% faz residência. É porque o número de vagas de residência não acompanhou o aumento de vagas de Não, e é uma geração também faculdade. Que não procura tanta residência como a gente procurava. A gente queria residência de qualquer forma. Hoje tem muito médico que forma e não quer fazer residência. Mas não é automático isso? Não é obrigatório? Não no Brasil não. Nos Estados Unidos no Brasil não. No Brasil a gente pode trabalhar sem a residência. Então tem muito médico que forma hoje, ele não quer fazer residência, é uma outra realidade, é um outro mundo. Realidade. A gente queria residência de qualquer maneira, assim, não tinha opção de não fazer residência. Raríssimos não faziam residência. Eu acho que meus colegas de turma todos fizeram residência. Você imagina, cara, residência, a gente fala, às vezes o pessoal que está em casa que não conhece muito bem o que é a residência, é você morar praticamente, se chama residência, né? Residir praticamente num hospital ao longo de 3 anos. É de 2 a 5 anos. A gente na ortopedia fizemos 3, mas é isso aí, a média de 2 a 5, depende se você fazer neuro, né, sei lá, tal, e depois uma subespecialização além da especialização. E você ficar nesse lugar durante anos só fazendo aquele tipo de atendimento, aquele tipo de cirurgia. Sob tutela, né? Sob tutela. Então você vê, é uma especialização, é realmente... É quase outra faculdade. E é uma doação gigante, né? Uma doação gigante. Porque você está ali com mão de obra para essa história, aprendendo, tutelado, lógico, tem alguém ali supervisionando aquilo, né? Te ensinando a história da cirurgia, do atendimento e as coisas que acontecem por lá. E você, querendo ou não, ajuda muita gente com isso, né? Então também é uma coisa tão legal de melhorar, né? Como saúde, ter mais a história da especialidade. Mas é o que você fala, muitos ainda não são iguais na história de você tentar ser esse especialista, né? Mudou a característica. E é muito maluco também, é uma coisa que na minha cabeça é difícil de entender. Sim. Mas é a natureza atual, né, em relação a isso. Não, é isso, cara. É isso, é uma loucura. Então, hoje na verdade, sempre existiu vários tipos de profissionais, né, vários tipos de competências, etc., em todas as áreas, não só na medicina. Né? Mas hoje mudou muito na medicina o foco, às vezes, de alguns profissionais, às vezes mudou o segmento, né? Então,
não é a ideia de que nem ele falou de se super especializar, né? Que nem a gente tinha e que a gente pratica até hoje, então é um pouco diferente mesmo. Mas faz parte de um mundo novo mesmo, né, cara? O mundo mudou. Uma história nova, né? Uma história nova. É. Pô, legal, cara. E aí, bicho, aí você ficou quanto tempo sem fazer essa loucura de Iron Man aí, cara? Quando você começou a fazer isso aí, bicho, o que deu na tua cabeça? Você falou, meu, preciso sair correndo, nadando, pedalando daqui para os Estados Unidos. Então, depois de toda essa história, né, de residência, e a gente nessa entrega, eu acho que a parte de esporte ela foi deixada de lado, né? Tipo assim, não dá, né? Não tenho como. Eu durmo pouco, chego... Não tinha conseguia, não existia. Por mais que gostasse, não existia. E aí também veio a subespecialidade dentro disso. E você está começando a história... Desculpa. Começando a história profissional mesmo, né? Que terminou a residência, vamos lá, né? E mesmo tendo subespecialidade. Então, tudo foi acontecendo ao mesmo tempo e eu comecei a deixar de fazer esporte mesmo. Falar, não, acho que não vou fazer mais, né? Acabou. Acho que agora a minha vida já acabou. Já teve natação, né? Já teve toda uma história. Depois na faculdade ainda jogava handebol e nadava. Mas na hora da residência médica eu falei, acho que agora eu não vou conseguir mais, não tem como. Agora acabou. Acabou. Aí fiz minha subespecialidade, eu acabei fazendo ombro e traumatologia esportiva lá no SET, né, na Escola Paulista. Acompanhei, fui assistente do Bannon um tempão, né? Então, e daí casei, né? Casei, primeiro casamento. E nessa história do primeiro casamento, eu falei, cara, preciso trabalhar, né? Vamos trabalhar, vamos resolver as coisas e acabei me abandonando um pouco. Não que o trabalho não seja importante, eu acho que é super importante, a gente gosta muito, a gente faz, concorda? Mas assim, eu acordava 5h30 da manhã para chegar antes no centro cirúrgico, já começar a operar, já organizar as coisas, e às vezes passava, sei lá, tinha muita cirurgia, ficava o dia inteiro operando, depois saía e era o plantão, e aí vai, né? Então, quando eu casei, eu engordei acho que 24, 28 quilos, um negócio absurdo em 2 anos. Então piorou a história, porque eu comecei a me dedicar mais ao trabalho e as outras coisas, né, não Não tinha Mounjaro, né? Não tinha muita alternativa, né? E aí o que aconteceu? Chegou nessa história, eu tive filho, né, nesse casamento. E, putz, casamento não deu certo, cara, por vários motivos, né? Mas um deles era essa história de dedicar total ao trabalho e esquecer todo o resto. Né? A gente tem um objetivo e tal, e é isso. Mas não é só isso. A gente tem família, a gente tem nossa saúde, né? Então você começa a aprender de uma maneira que eu comecei a ficar muito obeso, tinha dor no joelho, dor na lombar para operar, começou a subir a glicemia, comecei a ficar hipertenso, começou a zoar. Eu fiquei com 110 quilos. E junto com a história da separação, eu falei, cara, eu preciso mudar minha vida, tá tudo errado. Comecei a entender que estava tudo errado. Eu falei, não dá para ficar assim. Se eu ficar assim, qual o exemplo que eu vou ser para o meu filho? Qual o exemplo eu vou ser sendo médico do esporte, obeso e falando para a pessoa fazer atividade física? Não tinha não ornava, como, não tem como. Não orna, né? Você não vai acreditar num cara que vai falar assim, para você parar de fumar e é pneumologista e ele fuma, tem um cinzeiro lá, então não tem como, você não vai... Você tem que ser o exemplo da história. E aí, nessa situação, eu mudei e coloquei na minha cabeça que eu ia fazer triatlo. E assim, não é que eu vou fazer atividade física. Não, eu vou fazer triatlon e vou fazer Ironman. 110 quilos. E nessa história de fazer Ironman com 110 quilos, o que aconteceu? Procurei um técnico, e esse técnico é um técnico de triatlon, eu abordei ele e falei assim, putz, eu queria treinar triatlon e tal. Falei, não, tudo bem. E ele olhando pro gordinho e tal, falando assim, não, beleza, vamos treinar triatlon. O cara falou...
Vamos Sério? lá. Foi um negócio meio assim, entendeu? Mas assim, não, beleza, quer treinar triatlo. Já tava numa época que não podia fazer muito bullying, né? Já tinha mudado. Já tinha mudado. Aí eu falei assim, pô, então você vai fazer triatlo? E eu queria fazer Ironman. Eu falei assim, não, mas espera aí, você vai começar a fazer triatlo. O cara queria te demover da assim, ideia. tem gente que demora 2 anos, 4 anos fazer Ironman, não é assim, né? A situação é um pouco mais complexa do que você está pensando, né? E o que aconteceu foi que eu falei, não, tudo bem, você está correndo? Eu falei, não. Você está nadando? Ah, eu já nadei, mas hoje eu não estou nadando. Você tem bicicleta? Eu falei, não. Lasanha, você gosta? Chope. Adoro. Chope. Aí eu falei, sabe o que eu falei para ele? Mas eu já fiz inscrição para Ironman. E aí ele falou Verdade? assim, você já fez inscrição para Ironman? O cara desse jeito. Então, uma maneira assim, completamente maluca, que a gente, como médico, olhar isso e falar assim, cara, não vai dar, não vai dar certo. Você fez um negócio que a gente está aprendendo hoje, né? Exatamente. Faz primeiro, depois resolve, né, cara? Arruma uma confusão. É isso, faz, depois resolve. Eu tive a visão. Você teve a visão, teve a visão. Assim, e aí o que acontece? Pô, que eu peguei e falei, olha, vamos lá. E ele falou assim, então eu fiz um trato e falei assim, ó, é o seguinte, a gente vai fazer o seguinte, você me treina, a gente tem 9 meses pro Ironman. 9 meses. E aí, se você achar que eu não devo fazer a prova, eu não vou fazer. Não faço a prova. Eu respeito você. Mas a gente vai treinando e se der certo, eu faço a prova. Tudo bem? Tudo bem. Aí virou uma chavinha, dieta, Treino. acordando 4h30 da manhã, comprei a bicicleta que precisava. No começo eu não conseguia correr, estava pesado, falei, puta, vou machucar o joelho. Sentia, falei, não dá. Então fazia as coisas, fazia bicicleta, nadava e tentava ver o que podia fazer. Comecei a perder peso, comecei a fazer prova, aí fiz as provas menores, aí fiz 4 olímpicos. Olímpico é uma prova que você faz 1.500 nadando, 40 de bicicleta, 40 km de bicicleta e 10 correndo, 10 km correndo. Então era uma prova menor, já ok. Já legal, né? Já é uma prova legal. Tinha o sprint, tinha o super sprint. Eu já comecei também no Olímpico, né? Então, mas a gente foi moldando isso. Então, já fiz 4 Olímpicos, fiz um meio Iron. Meio Iron já era uma prova que você tinha 1.900 metros nadando, 90 quilômetros de bicicleta e 21 quilômetros correndo. E quando eu terminei o primeiro meio Iron, eu falei, cara, tem o dobro disso, né? Não é fácil, né? Eu fiz essa prova no Chile, né? Em Pucón. Mas eu fui treinando. Quando chegou em abril e a prova era em maio, eu já tinha emagrecido 30 quilos, eu já tinha treinado um monte de coisa, já estava os volumes de treino bem altos, né? Com 180 km de bicicleta, depois corria, sei lá, 18, e aí vamos indo. Tava treinando e tava indo. Já tava indo super bem. E esse técnico chegou para mim e falou assim, você pode fazer a prova, você vai conseguir fazer a prova. Vai terminar. Você vai terminar essa prova, acho que tem tudo para dar certo e tal, beleza. Então, fui fazer a prova, isso foi em 2012, maio de 2012, e foi meu primeiro Ironman. E quando eu fui fazer essa prova, meus pais foram assistir a prova e meu filho tinha 4 anos. E aí, na hora que fiz a prova, é uma prova que você demora o dia inteiro. Onde foi, cara? Florianópolis. Florianópolis. Você, para fazer Ironman, Bom, distância do Ironman, né? Que é bom falar. 3.800 metros nadando, 180 km de bicicleta e 42 km correndo. 42 km correndo, maratona no final. E aí, você tem das 7 da manhã até meia-noite para terminar a prova. Se não terminar, está encerrado. E tem uns tempos limites para natação, para o ciclismo. Então, se você demorar muito, também você é cortado, entendeu? Então, vai andando a prova e aí você, no final, fiz a prova em 11 horas e 16 minutos. Eu tinha 17 horas para terminar a prova, meu primeiro. E na hora da chegada, meus pais estavam assistindo, meu filho, 4 anos, estava lá na borda, assim, tem um tapete que você tem os símbolos do Ironman, tem um pórtico enorme e tal. E aí eu peguei meu filho
entrei de cavalinho e cruzei o pórtico e acabou a prova. Então, quando eu acabei essa prova, falei, cara, eu quero fazer isso uma vez por ano até o resto da minha vida, porque mudou um monte de coisa na minha vida em 9 meses. E foi um marco, assim, de falar assim, consigo fazer, eu posso fazer. Então, uma situação mental gigante, né? Porque você consegue transpor uma situação que em 9 meses você nunca imaginava que ia conseguir fazer. E aí foi. E aí, a partir desse momento, eu comecei a fazer prova. Comecei a gostar da história. E hoje eu já fiz 14 Ironmans. E eu já fiz 25 meio Irons, né? Então, eu tenho uma história de triatlon que tem 14 anos hoje em dia. Cara, e qual que é o tempo? E como você melhorou de tempo? Que eu não tenho noção disso. Você fez 11 horas no primeiro? Aí meu melhor tempo de Ironman foi 9 horas e 50 minutos, abaixo de 10 horas. Esse foi meu melhor tempo. Quase na metade do que é o que está disponível, que é o obrigatório você fazer. Obrigatório lá para você ter o tempo disponível. Hoje em dia, os atletas profissionais fazem essa prova que a gente tem. Os profissionais e os amadores. E os amadores, eles são de 5 em 5 anos. Então, a primeira faixa etária vai dos 18 aos 25 e depois começa. 25 a 30, 30 a 35, e assim vai, né? Vai distribuindo de 5 em 5 anos. E aí, os profissionais não entram nessa história das idades. O cara quer ser profissional, ele pode ter a idade que ele quiser e ser profissional. Mas eles fazem as provas abaixo de 8 horas atualmente, 7 horas e meia. Então, é uma prova assim, o cara corre a maratona, para quem corre maratona, você fala, caramba, cara, como é que o cara corre a maratona tão bem depois de fazer tudo isso, né? Então, é uma história de treinamento. Porque tem uma sequência. Tem. Obrigatória. Você começa com a natação, depois vai para o ciclismo e depois vai para a corrida. A descansar. Porque... Pra dar uma descansada. E o que acontece? Por que é assim, né? Depois você vai entendendo, porque imagina um cara super cansado terminar com a natação. Não vai dar certo. O cara vai morrer afogado, né? Entendeu? Porque ele está exausto. Ou ele terminar com o ciclismo. Imagina o nível de acidente que ia ter. Então, ele terminando com a corrida, começando a natação... Se ele quebrar, ele para. Ele não vai cair no chão, entendeu? Parou, cansei. Encerrou a prova. Encerrou a prova. Então, ele tem uma sequência lógica. E de onde veio isso, né? Essas distâncias malucas? Isso veio da história do Havaí, que tinham uns seios, e aí o cara do exército, da marinha americana, no Havaí, tinha uns caras, e tinham 3 amigos. E esses 3 amigos, um corria a maratona, outro fazia a prova de ciclismo e outro fazia a travessia em Honolulu. E aí, assim, a gente tem que saber quem que é melhor, entendeu? E aí, na época, eles falam assim, eu faço a travessia de 3.800, eu faço a prova de ciclismo de 180, eu faço a maratona, que é a maior prova de corrida. Então, a gente vai juntar os 3 e vamos ver quem faz essa prova e quem vai ganhar. E aí, eles lançaram o primeiro Ironman, e isso aconteceu em 1978. 78? Putz, grilo. E aí foi o primeiro Ironman. Tinham 11 caras para começar essa prova. E aí eles começaram a prova. Dos 11, 9 terminaram. E quem ganhou não foi nenhum dos 3. Foi um taxista que ganhou o primeiro Ironman. Então, foi uma loucura. E depois disso teve a outra prova. E aí teve outra prova. Hoje em dia tem prova de Ironman em todos os lugares do mundo. Então, no Brasil, por exemplo, tem um Ironman full, que é o Ironman tradicional. E quando eu falo de meio Iron, é a distância que chama Ironman 70.3. 70.3 porque é o número de milhas que você soma da natação, do ciclismo e da corrida. O Ironman full, né, que a gente chama do Ironman, que realmente é o Ironman, né? Ele teria 140,6 milhas. Então, criaram um Ironman 70.3 com metade da distância, porque ficava o Olímpico e depois tinha o Ironman. Então, tinha um gap gigante. Eles criaram uma prova para que a pessoa conseguisse fazer uma transição e chegar no Ironman. E hoje em dia é assim.
E aí tem o Campeonato Mundial, que é uma vez por ano, e você se classifica para o Campeonato Mundial. E você foi esse ano agora, né? Esse ano eu fui. Que loucura, cara. E aí o histórico disso é que todas as provas eram em Kona, no Havaí, que é a Big Island, que é a ilha que faz a prova. E veio a pandemia e muita coisa mudou, porque numa das provas do Mundial ficou muito cheio de gente, eles sempre fizeram masculino e feminino no mesmo dia, dividiram o masculino e feminino em dias diferentes, só que muita gente da ilha se beneficia com essa história da prova, né? Vai muito turista, mas muita gente não gosta, porque tem as coisas da ilha lá, o comércio, trava tudo, trava o trânsito e tal. E aí teve uma briga lá interna e eles fizeram uma prova que mudou a característica depois da pandemia, e pandemia também, teve toda essa situação de ficar todo mundo junto e espalhar a doença na ilha, entendeu? E aí o que aconteceu é que teve o masculino e o feminino dentro do Mundial e eles se separaram, daí fizeram masculino uma vez em Kona, feminino uma vez em Nice. Eles decidiram que Nice seria um lugar para fazer a prova. Uma sede. E aí depois trocavam. Então, o que o masculino passou, o masculino ia para Nice, o feminino ia e aí trocavam. E esse último ano de 2025 foi o último que fez desse jeito, e o ano que vem a prova volta para Kona e vai unir masculino e feminino de novo. Ah, que legal. E aí, dentro disso, a história do Mundial é que eu fiz a prova em Cozumel ano passado, Ironman Cozumel, e aí peguei a vaga. E aí fiz a prova esse ano, que foi fantástico. Para mim é uma outra dimensão de prova dentro do Ironman, porque só vai para a classificação dessa prova menos de 1% daqueles que fazem Ironman. Então é super difícil, é super disputado. Pô, cara, nossa. E aí, de brasileiros para a prova, eu acho que não tinham nem 30 brasileiros, tinham, sei lá, no masculino. Então tinha acho que 1.800, não tinha 2.000 também atletas do mundo. Então, fantástico. Pô, só do mundo, 2.000 já é pouco pra caramba. Né? Quase nada, né, cara? Você vê? E aí, pô, você representar um país, cara... foi legal demais. Muito legal. Tem toda a história dos brasileiros lá, é uma união, tem um desfile das nações, entendeu? Aí tem parece, sei lá, parece uma Olimpíada, né? Que vai todo mundo lá, tem cada país tem seu jeito de se apresentar naquilo. Então, putz, adorei. Não, e você tem um preparo, cara, de atleta de alto rendimento, né, cara? De sono, de alimentação, de nutrição, de A gente tudo, tenta né, melhorar um pouco o máximo que a gente pode diante de uma rotina de médico, que opera, que tem 3 filhos atualmente. Então tem toda uma situação para também você não se perder. Para adaptar, para encaixar o treino na vida. Para encaixar as coisas, porque senão você faz só, não é? Não dá. Então, os profissionais sim, mas os amadores eu acho que são os verdadeiros guerreiros para fazer essa prova, porque eu preciso acordar cedo, fazer meus treinos às vezes para estar às 7 horas no centro cirúrgico. E eu já faço antes de chegar. Então, e depois no final do dia às vezes eu consigo treinar, ou tem uma situação na hora do almoço que eu consigo nadar um pouquinho e voltar. Então você tem que deixar isso mais ou menos planejado, e hoje em dia virou uma coisa do tipo escovar o dente. Eu não consigo deixar de treinar um dia, é muito maluco, porque virou um hábito, uma situação que não consigo mudar. Não, é isso. É difícil para mim, entendeu? Então, se eu não treino um dia, eu sei que meu humor vai mudar, que já é outro raciocínio, claro. Entendeu? Se eu acordei cedo e conseguir treinar, putz, eu já vou para a cirurgia, já pensei no que vai fazer, já organizei tudo no treino. Então, eu corri no Parque do Ibirapuera lá, que abre 5 da manhã, e já fiz minha corrida, tomei um banho, putz, é outro nível de atividade do dia. O dia é outro, entendeu? Agora, quando não consegue, às vezes pode acontecer, né? Claro. Na rotina, não tem que fazer. E aí você sabe que você sente, o seu corpo sente, entendeu? Então, na verdade, é um hábito que acaba sendo meio que um vício, mas relacionado à saúde, sabe? No final, você gosta bastante do que você faz. É um hábito bom. Na verdade, você substituiu hábitos ruins que você tinha antes por hábitos bons, né? Que é o grande difícil, a grande dificuldade que a gente tem, que é muito difícil, né? A grande dificuldade que a gente tem
é de substituir hábitos ruins, né? Hábitos que deixam a gente na zona de conforto, né? Porque o seu cérebro empurra você sempre sofá. pra zona de conforto. É mais fácil, né? E aí para você É mais fácil. mais fácil, né? É mais fácil. Aí é difícil Mais você... confortável, né? O sofá é pra geladeira. Pra geladeira. O sofá é pra geladeira. Mas E é controle difícil, remoto. Mas é Boa. porque pô, eu tô fazendo aquela mentoria do Igor também, né? Sim. Ele fala assim, pô, um negócio super legal, que ele fala isso, o difícil realmente é isso, você conseguir mudar hábitos bons, porque os hábitos ruins te trazem conforto, né? Sim. E te trazem satisfação rápida. Os bons demoram para te trazer satisfação. Duríssimo. Então, pô, você fala, cara, você fazer um negócio desse, cara, mesmo que ele fala que é 9 meses, mas, pô, 9 meses de dedicação, de um monte de coisa. Você comer uma barra de chocolate, você satisfaz agora na hora. E o começo é difícil, né? Imagina, eu tenho que correr nesse Ironman que eu inventei pra mim. Imagina, é isso. E eu não consigo correr, porque dói meu joelho. Sim. Então você fala, cara, como é que eu vou chegar lá, né? Então você vai lá, você não gosta. O cara fala, você quer Você correr faz, isso aqui? você vai fazer, mas você fala, cara, isso dói. Não tá Hoje legal. Não é legal. Pô, que saco. Será que, né? Você começa a pintar as Pô, dúvidas na imagina, cabeça. cara, é difícil. Então você isso. vai criando isso, vai ajustando. A hora Isso é que uma você conquista consegue fazer, absurda, cara. aí fica uma loucura mesmo, mas é uma coisa que na minha cabeça é saudável, por mais que seja uma prova de endurance gigante, né? Muita gente, é controverso isso, né? Tem muita gente que dentro da área da saúde fala, cara, como é que você faz essa prova, né? Você tem feito, sim, né? sim. E você não está se machucando, como é que funciona isso para você e tal? Dificilmente eu me machuco. É muito louco também. Muito difícil. Eu nunca tive uma lesão assim que falou, meu, Mas para. com certeza é melhor do que comer 3 kg de salsicha e nuggets, com certeza absoluta, né? Não tenha dúvidas, né, cara? 5 chopinhos. 5 chopp juntos, assim. Não tenha dúvida que é melhor. Assim, mas enfim, também tem o seu lado, né? Tem o seu lado controverso, que nem você disse. Não é que pra todo mundo que tá vendo aqui que tem que marcar um Ironman daqui a 9 meses. Não dá. Não vão fazer isso. O que eu acho que tem que fazer, assim, eu acho que isso é o estímulo, é ter uma atividade física diária. Constante. Constante. Isso. Colocar uma constânciazinha e Pra pegar virar o um hábito. gostinho daquilo. E sei lá, no começo pode ser uma caminhadinha, mas vai, É todo isso. dia, todo dia, todo dia. E você vai vendo que aquilo te dá prazer. Sim. E no começo não é fácil, mas se você... E tem dia que eu vou treinar e não tô afim de treinar. Acontece também. Mas aí que você começa, você fala, caramba, não devia ter... Como foi bom ter vindo, né? Tem uma técnica também que eu tava vendo lá, que eu tava dando uma estudada, o cara fala assim, quando você quer acordar de manhã cedo pra você fazer atividade, você, Peixoxó, que tá físico top. A gente pega, tipo assim, de manhã, você vai acordar, você fala, pô, vou acordar pra correr. E o teu cérebro entende que você vai fazer, já sabe que você vai fazer alguma coisa que é trampo. Você fala, putz, vou correr. Então não, você tem que fazer alguma atividade menor. Então você separa a tua roupa à noite, deixa assim em cima de uma cadeira, perto da sua cama, e você fala, não, eu vou levantar da cama porque eu preciso colocar aquela roupa ali. Você tem que focar nessa ideia. Aí a hora que você colocou a roupa, você já levantou. Aí, daí pra frente você pensa que você vai correr. Isso diz que se você fizer esse exercício, cara, você consegue lidar muito melhor com a resistência do teu cérebro para realizar uma atividade maior. Então eu achei interessante isso. Você fala, pô, põe um negócio ali que foi pequenininho. Você fala, pô, preciso pegar aquilo ali. Não lembra que você vai ter que correr. Senão o bicho vai falar... Pensa nisso. Puta, aperta o soneca ali, sabe, cara? Pá, já vira... Não pensa ainda. Correr, soneca. Pá. Eu acho que começa quando você vai dormir. Você colocou 3 horas no despertador para despertar, você não vai acordar na hora certa. Às 5, 5 e meia, 6, você vai acordar às 6. É isso. Já põe sabendo que assim o cérebro você não... já sabe. Já sabe. Aí quando você acorda e faz aquele, você roda, fala assim, puta, 6h30, vai, já pega das 6, já manda pra 6h30, você vai, aquela rodadela. E aquelas outras coisas, né? Tipo assim, não ter soneca. Não tenho soneca. É hora de acordar, é hora de acordar. Se não acordou, lascou, né? Se você não acordar, 10h30, sabe? O cara levanta. E dentro disso de treino, outra coisa que a gente está falando é o sono, né? Então, não adianta você ter um treino, fez um baita de um treino no dia, não dormiu nesse mesmo dia para fazer um outro treino no outro dia, né? Então aí é uma loucura. Então, você tem que se policiar com o sono. E com a história da residência médica, eu também achava que, eu durmo 5 horas. Estou acostumado a dormir 5 horas. Eu fui treinado na Santa Casa para dormir 5 horas e é assim que funciona. E aí você começa a entender que sua recuperação... estou cansado, mas eu treino para o Ironman. Eu estou cansado porque
Aí você começa a... Não, dormir eu durmo bem, porque na hora que eu encosto a cabeça no travesseiro... Eu apago. E na hora que eu acordo, eu dormi. Eu não acordei em nenhum momento, né? E aí você começa a se policiar com o sono. E tem marcadores, né? A gente tem o Smart Ring, tem né? O relógio e tantas coisas que a gente tem para fazer isso. E você começa a entender que o sono fica superficial o tempo inteiro. Então você está pronto para a guerra. Então fazia assim, ó, pum, estou pronto. Qual o próximo paciente? O que vai fazer? Alguém ligou? Então, você já está atento. E essa história é muito ruim também. Então você tem, além da história da atividade física e tentar regular, também tem que tentar regular o sono, senão não adianta, entendeu? Sim, pô, e aí você vai se policiando em coisas para conseguir melhorar toda a estrutura de saúde, entendeu? Não, isso é o que o Lucas faz muito bem hoje, né? Ensina todo mundo muito bem, que é a história do preparo do solo. Sim, né? Eu já assisti essa aula. É top demais. É top demais. É exatamente isso. Faz parte. Faz parte da história de você ficar melhor, ficar menos inflamado, né? E toda a história que a gente tem. Então, é saúde. Claro. E você se policiando com isso, ok. E outras coisas do triatlon que... como é que você pedala 180 quilômetros e depois volta? Pô, a maioria das vezes eu faço as coisas no rolo. Não sei se você sabe o que é isso. Sim. Aí eu pego, tiro a roda de trás, encaixo isso lá num aparelho e a gente tem um outro no iPad lá, um aplicativo que tem vários, mas a gente usa bastante o Zwift lá e você tem como se fosse um simulador. E aí você olha aquilo, você tem um trajeto, você vê mais ou menos qual vai ser a altimetria da sua prova, então você já fica atento, você pode colocar até a altimetria da sua prova para conseguir simular fazer, a prova ali, simular a prova, tal. E aí vira como se fosse um jogo. E aí você tem uma TV que você assiste lá no YouTube, assiste uma aula, sei lá. E aí fica lá ventilador, porque o negócio não fica uma temperatura gigante se você não tiver um ventilador, louco, hein, por mais que tenha ar-condicionado, tudo. E fica lá. Então, às vezes eu acordo cedo, faço o rolo, tomo um banho e vou. Porque não dá para ir, vou para a ciclovia, pego lá, saio, tomo um banho, pego o trânsito. Vai chegar que horas? Não dá, porque não tem como. É impossível. Então, daí você tem que tentar planejar o seu tempo, e aí o tempo vira outra história, que é importante, que você fala, cara, eu não posso perder tempo. Eu não posso chegar e ficar, que nem a gente aprendeu, né? Atividade que não tem nexo, entendeu? Simples. Atividade de cocô. Atividade que ele fala, né? Vai nadando de Barueri a Osasco, pega a bike em Osasco, vai até Botucatu, corre até Bauru. E volta para operar. Não, e quer ver uma outra coisa Rapidão, pior? A brincadeira é essa. Quer ver outra coisa pior? É assim, e não almoça com a família no domingo. Exato. Que isso para mim é sagrado. E em casa também. Então você também vai arrumar um pau com a patroa, né? Então você tem que tentar ajustar as coisas e falar assim, cara, eu vou acordar mais cedo no domingo, já faço uma atividade no rolo, tomo um banho e vamos almoçar todo mundo junto. E aí tem um aniversário de criança à tarde. Você fala, caramba, vamos lá. E tudo bem. E aí vamos embora. E você vai encaixando as coisas da vida, porque também não dá para só fazer uma coisa que eu aprendi depois dessa história de treinar. Não é uma coisa só, não é só o trabalho, não é só o esporte, ou não é só a família, e você tem que tentar organizar. Não dá para ter os pratinhos sempre o tempo todo virando certinho também, esse equilíbrio é difícil. Claro que é. Mas você tem que tentar melhorar, entendeu? É o encaixe de tudo, as imagens aí das provas. Pegou as imagens dele aí? Legal, né? Muito bom, bacana, velho. um sacrifício grande. Muito bom. E a vida acaba rodando em volta disso, né? Muitas coisas. Os amigos. Muita gente. E é uma coisa que tem todas as idades. E todas as idades viram uma tribo que é todo mundo igual. Então, tem um anestesista, não sei se vocês conhecem, chama Sérgio Lobo. Conhece? Não. Sérgio Lobo faz Ironman também. Ele tem 70 anos. Tá? E aí, às vezes você está mais animado, está no centro cirúrgico, encontro ele e tal. Eu falo, putz, cara, acho que está na hora de eu parar, né? Acho que eu vou fazer provas menores, acho que eu só vou correr e tal. Você está com aquele pensamento. Daí chega o Sérgio Lobo. Você fala, aí ele falou, vamos fazer inscrição para o Ironman de Floripa de novo? Porque daí a gente já tem um lugar lá, tal. Cara, todo planejado. Aí você fala, caramba, o cara tem 70 anos,
tem essa vitalidade e eu tô começando a reclamar, né? Ou outra coisa que acontece muito na prova é os pacientes, as pessoas, os atletas que têm algum defeito físico, né? Então o cara é cego, corre com guia e faz Ironman. A pessoa é amputada bilateral e faz Ironman. A pessoa é paraplégica e faz Ironman. E faz junto? Faz, eles largam um pouco antes, que é uma regra, depois vem os profissionais e daí largam os amadores. Então tem uma distância de tempo pequena, não é mas larga um pouquinho antes para não ficar todo mundo naquela muvuca, mas depois está todo mundo junto. Então a gente corre com os profissionais e corre com os caras que têm essas deficiências físicas por algum motivo, né? Pessoas especiais. E durante a prova isso te motiva muito. Quando eu fiz meu primeiro Ironman, tinha um cara que chama Motorzinho. O Motorzinho tem uma história maluca assim também, que ele foi maratonista e ele trabalhava naquelas lojas de som, de instalação do carro e tal. E aí o que aconteceu foi que essa loja foi assaltada, ele tomou um tiro, esse projétil ficou na coluna e ele ficou paraplégico. E aí você fala, cara, acabou a vida do cara, o cara corria, né, e tal. Não, ele começou a fazer triatlon, paraplégico, começou a fazer Ironman. E quando eu fiz meu primeiro Ironman, ele já tinha feito 12 Ironmans. Eu falei, cara, eu vou começar a prova, o Motorzinho tá na prova, porque ele é um cara famoso, assim, né? A galera você fala, cara, ele já fez 12, eu vou começar o meu, entendeu? E aí você encontra, você cruza em, sei lá, tem um trecho de bicicleta, alguma coisa, você fala, cara, não é possível, né? Que loucura. E aí, imagina, a largada de um cara que é paraplégico, o cara joga no mar como se fosse um toco, cara. E aí o cara começa a nadar. Aí você fala, o cara vai embora. E aí você começa a ver essas coisas e fala assim, tá tudo bem, você tá bem. Entendeu? Sua vida é ótima. Claro. Tá tudo bem. Vamos lá, vamos fazer uma prova e acabou. Vamos terminar entendeu? a prova. Vamos embora. Então você tem essas motivações o tempo inteiro. Legal demais. E a história do Mundial também. O Mundial Nice tem muita altimetria. E a gente tinha um trecho de bicicleta que tinha 2.800 metros de altimetria. E normalmente as provas geralmente são planas. Você não tem altimetria. E aí na Europa não tem como. Os caras têm e eles estão acostumados com isso, né? E aí tinha um trecho de subida que tinha 20 km subindo de bicicleta. Uma das subidas você começava e ficava 20 km. Subindo. E aí vai lá, e aí sobe uma curva, aí outra curva tal, e querendo ou não, a sua mente ela dá uma falhada, né? E nessa história de dar uma falhada, você fala assim, cara, cansado, tá difícil, né? Começou a dar uma falhada, tinha um cara paraplégico na mesma subida. Na mão. Rodando lá a bicicleta com um eixo só, deitado. Eu falei, cara, aí começa. Sua vida tá ótima, você tá num lugar maravilhoso, o mar tá azul, você tá com saúde. Pedala. Para de reclamar e vambora. Bora. Tá tudo bem. Pedala e chega. Você entendeu? Se vira. E caras mais velhos também, né? Então, terminou a prova um senhor que tinha 84 anos. Puta, que legal, hein, cara? Que loucura, classificou para o Mundial e fez um Mundial com 84 anos. Olha que legal. E aí você fala, cara, loucura, né? Você pira com umas coisas dessas. Então, a mesma comemoração do primeiro que chega, quando o último chega, é uma festa. Então, tem fogos, tem todo mundo tá lá. Se quem fez vai para lá assistir o último chegar. Então, é uma situação que essa comunidade, ela não tem muita idade, sabe? Então, fica todo mundo mais ou menos amigo e cara de outro país e um monte de coisa. Então, é uma coisa bem legal. E você encontrar essas pessoas na prova ou antes da prova e as resenhas e as coisas, puta, você dá risada o tempo inteiro, né? Imagina, deve ser muito legal, cara. Eu ia chegar 3 dias depois, o cara tem que fazer late check-out, trocar passagem de voo, tá ligado? Eu falo assim, porra, cara, perdi meu voo esperando o cara chegar. Eu tenho que esperar o último. Puta, o André, cara, ferrou. O Zé tá chegando. O Zé tá chegando. E qual a próxima prova? A próxima prova agora vai ser a Ironman Florianópolis, né?
Mas deve ter uma prova de Ironman, mas deve ter uma prova, um meio Iron, alguma coisa que eu ainda não encaixei. Porque Mas a próxima então é Floripa. a próxima que tá no registro. Quando é, Wander? Hã? Quando vai ser? A prova vai ser final de maio. Tradicionalmente é final de maio, esse ano que foi só 1º de junho, mas é o último final de semana de maio que Já no deixa último reservado. domingo que... Dá tempo, André, de se inscrever. Pô, dá tempo. Não, dá tempo. Se tivesse 9 meses, né? Pô, Mas não tá, não tem mais 9 9, meses. cara. E tem a Copa do Mundo em maio. Mas também não tô pesando 120 quilos. Engordar primeiro para depois fazer inscrição, para depois pensar. É verdade. Muito bom, cara. Muito bom, gente. Pô, muito legal, viu, Wander? legal. Obrigado, viu, velho? Porra, tem top demais aqui, cara. Que Mais legal, mais um episódio sensacional aqui. Histórico. Pô, esse bate-papo aqui que dá pra ficar aqui até amanhã cedo aqui, dando risada, maravilhoso mesmo. Queria te agradecer, viu, cara? Ô, Wander, quem tiver interesse em te achar, como é que te acha? É isso aí, velho. Fala aí, eu acho divulga aí. Acho que Como a é que melhor te acha? maneira tá no Instagram, né? @drvanderama. Aí Vander? ama, com W, né? Isso. Tudo junto. Não tem nenhum ponto nem nada. DR Vanderama. E lá tem acesso às coisas da parte médica e tem acesso à parte de esporte. E eu falo um pouco disso até como um estímulo para as pessoas em relação à atividade física também, que eu acho que a gente como médico tem que proliferar saúde. Prescrever exercício. É isso aí. Muito bom, muito bom. Cara, Zé, valeu, mais velho. um, hein? Obrigadaço mais Vander. uma vez aí. Valeu. Espetáculo, hein, cara? Valeu. Obrigado, velho. Obrigado. Pessoal, grande episódio hoje, hein? Pô, sensacional. Motivador. Muito. Espero que vocês tenham gostado aí, pessoal. Ó, muito legal, né? Pô, foi sensacional. Deu muita risada aqui. Foi ótimo mesmo. Xoxó, top como sempre. Obrigado, viu, cara? Ó, logo mais, muito em breve, estamos aí com novos episódios. E Eiffel, hein? Né? Fizemos um compromisso do Eiffel. Vamos chamar o Eiffel aí. Tá bom, Vamos pessoal? chamar o Eiffel. Ó, valeu, hein, turma? Obrigado, viu? Beijão pra vocês. Até o próximo. Até. Até mais.